Ok, pessoal. Então, ah, então, nessa sequência, nós vamos agora conhecer um pouquinho, né, os ângulos, né, os saxões e os jutos, né? Geralmente eles são incluídos aqui pelo aquilo que a gente já viu lá, né? São parte de Jutland, a terra dos jutos, né? Então, a gente vai conhecer um pouquinho aí. Eu queria que você explorasse um pouquinho essa imagem aí, porque ela é uma representação, né? Essas setas aí indicam a chegada deles aí na Inglaterra, né? E as cores aí elas são bem interessantes, né? Então você vê aí, né? Esse tonzinho marrom, né? São os ângulos, né? De onde eles chegaram. Aí depois o vermelho são os jutos, vieram aí dessa posição, como você vê, e esse lilás aí representando os saxões, e ainda tem os irlandeses aí, Irish, que é um grupo que você vê também como eles chegam aí. Então, olha aí a terra, né, sendo invadida ou ocupada, eu acho que o termo ocupada é melhor, mas é interessante pensar nessa forma, né, como e a posição, né, geográfica, né, que de onde eles vêm, né, aquela coisa. Então, para início, né, os anglos, os saxões e os jutas e outras tribos, né, elas começam a se instalar por volta, né, desse ano aí, né? Vocês imaginam lá, né, que é exatamente, né, quando os romanos abandonam, né, a terra, né? Então, eles, bem formados, né, eles sabiam que eles poderiam ser bem-sucedidos, né, na ocupação, né, na subjugação de outros povos. Então, tem também aí essa é uma importante percepção, né, sobre esses povos, né? Então, de onde é que eles vieram? Daí, né, da Alemanha, Dinamarca e Holanda. Então, olha aí também, é muito interessante ver as línguas aí, os idiomas desses povos, porque eles vão se mesclar e formar futuramente um novo idioma, né? Que será o idioma, a língua inglesa aí, que vai ter. Por isso que a língua inglesa ela é uma língua muito interessante, porque ela é uma junção, é uma mistura de muitos idiomas. Então, é algo também para se pensar, né? E nessa história, um dos reis, mais na frente vamos falar dele, tá bom? Um dos reis mais conhecidos foi o Alfred o Grande, né? O Alfred the Great, né? Teve uma contribuição, né? Porque ele traduziu, né? Posteriormente para o idioma do latim para o inglês e ele trouxe, né? Todas essas narrativas, né? E é através dessa contribuição dele que se conhece mais sobre os anglo-saxões, tá bom? Esses povos aqui, essa segunda onda de invasões, né? Eles eram guerreiros, né? Diga-se de passagem, não cristãos, pagãos, né? Porque não, que acreditavam no Yurd, né? No acaso, no destino. Agora, eles foram os primeiros povos do norte a invadir a Bretanha. Em seguida, vão vir os vikings, né, da Dinamarca, e finalmente os normandos em 1066, que marca uma nova data aí para a compreensão melhor desses povos. Essas datas elas são bem são importantes e merecem serem destacadas mesmo, tá bom? Então, eles tinham algo em comum, né? Que eles eram organizados e mantinham lealdade ao chefe da tribo ao qual pertenciam. Tem umas séries agora que estão passando, né? The Last Kingdom, o último reino, né? Se você quiser conhecer um pouquinho dos celtas e dos anglo-saxões, dá uma assistida nessa série, né? Eu acredito que ela vai estar disponível por um bom tempo, né? E você conhece
Tem muitos outros filmes aí que você conhece, eles tratam de forma assim muito bacana, né? A caracterização e a organização, né, desses povos, né? Então tá aí um convite aí para você depois fazer, né? No nosso plano de trabalho tem a lista de alguns vídeos, alguns documentários e alguns filmes que ajudam você a entender melhor, tá bom? Então, outro aspecto desses povos aqui, né, é importante a gente mostrar um pouquinho o que era diferente também dos celtas, né? É que eles criaram o erguilde, né? Que é o pagamento por crimes cometidos, né? Em outras palavras, né? O homicida ele dava uma pensão, né? Para a família, né? Para livrá-lo da vingança, né? E esse era estabelecido de acordo com o ranking, né, da família na sociedade. Então, ele é uma forma de prevenir, né, a violência, eliminar a violência que era tão presente na sociedade anglo-saxônica. Lembra-se, é importante lembrar que um, um ato como esse, né, social, né, criado para que regulamenta as relações entre eles, tinha também tinha relação com os valores, né, que essa sociedade, né, cultivava, né? Então, mesmo sendo violentos, né, assim, eles também tinham regulamentos que proibiam a violência entre si, né? Violentos para se proteger, mas porém entre si eles tinham, né, um princípio de paz, né, aí operando. Bem, como eu falei lá, os romanos, né, como se fosse um parêntese, mas dentro dessa associação de povos, né, havia um elemento muito importante, algo que que estava presente, né, e fez parte dessa sequência histórica que são os cristãos, né? Então, o cristianismo, ele foi, né, e é, né, um elemento de importância, né, na história dos povos. E não é diferente aqui com os povos da língua inglesa, tá bom? Então, nós vamos aqui fazer um pequeno apanhado, um pequeno, viu, pessoal? Porque tem muita coisa, muita história aí sobre o cristianismo que precisa ser contado e que é importante, mas que a gente, pelo recorte que a gente faz, a gente não pode aprofundar. O tempo aqui vai correndo, a gente fica olhando aqui no cronômetro e tudo, mas é isso. Então, embora o Império Romano tenha entrado em colapso e tenha se retirado da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha, o cristianismo nunca realmente recuou. Ou seja, ele estava presente lá nos celtas, né? Ele estava presente aqui e ele ia continuar, né? E aí para você ver como ele foi tão importante, né, e presente, pelo legado, né, e pelas contribuições que o cristianismo deu à educação, né, e a unificação, né, dos povos, né? Então, dois destaques são aí São Patrício, né, da Irlanda, e São Agostinho, que fundou a própria catedral, né, Canterbury. Eles espalharam que a fé cristã pelas ilhas, ou seja, eles eram verdadeiros missionários, né, que saiu em busca de novos convertidos, né, de pessoas convertidas à fé cristã. E você fica imaginando os tipos como já foi descrito aqui, como eram os povos celtas, os anglo-saxões. Você não imagina como era uma tarefa, não era uma tarefa fácil, era uma tarefa muito difícil, né, porque tinha a ver com a ruptura, né, da cultura pagã de deuses, né, para uma cultura mais, diríamos assim, né, uma cultura de um Deus só, por exemplo, né? O abandono dos ídolos para
ou dos deuses romanos para o cristianismo, né? Para a religião de um Deus só. Então, foi um trabalho muito árduo, mas permanente, né? Com reflexos há anos à frente, né? Então, o cristianismo ele tem a sua importância, né? Por isso, esses dois representantes aí já citados, eles são, né, importantes aí por isso, né? Pela propagação da fé. E então, mas essa fé, né? Ela ainda vai ter vestígios dos anglo-saxões, mesmo com a chegada, né, do cristianismo, né? Então, nós vamos ter, né, ainda reflexo, por exemplo, na língua, né? Por exemplo, nos nomes que se dão os dias da semana, né? Porque eles são atribuídos aos deuses pagãos, né? Tem um reflexo ainda, né? Dessa história do cristianismo, eu preciso destacar também que existia duas igrejas, né, cristãs que viveram, né, de certa forma, e elas vão depois se refletir lá na frente, na cisão, né, que há entre o cristianismo oriental e ocidental, mas ele começa bem aqui, bem no início, né? Então existia, né, a igreja cristã celta, né? E também existia a igreja católica, né? Depois, posteriormente a igreja católica chegando, na igreja de Roma. Então esses dois cristianismos eles vão marcar território, né? Na Grã-Bretanha, na Inglaterra, tá bom? Mas aqui, diga-se de passagem, né? A igreja celta deu uma grande contribuição enviando muitos missionários, né, aos lugares desconhecidos, né? Como a gente já falou, o São Patrick é o que converte, né, os irlandeses à fé, né? Ele trouxe a fé à Inglaterra, à Irlanda, né, e é o patrono, né? Diga-se também de passagem que, segundo as narrativas, a Irlanda já tinha já convertido ao cristianismo, envia outros missionários. E aí se espalha, né, a fé, né, para toda a região. São Colombo também é um desses famosos missionários, tá bom? O Mosteiro de Iona foi fundado por ele, talvez o mais famoso. Seu grupo de missionários converteu boa parte dos celtas pictos, os pictos lá. Essa informação ela é bem relevante. Bem, e aí nós temos aqui, né, pelo meado de 790, né, os invasores dinamarqueses, os vikings, né, eles começam a saquear e habitar a Bretanha. Essa imagem aqui você vê, ela é importante, né, porque ela mostra o formato dos tipos de transporte que eles utilizavam no mar, formato bem interessante, né, que facilitava a navegação. E o rei Alfredo, né, derrotou os dinamarqueses e forçou-os a aceitar o cristianismo. Tem uma historiazinha toda aí, né, para depois detalhar. Então tá aí um pouquinho, né, do rei Alfred, né, o Grande, né? Ele era um erudito. Isso daqui merecia a gente ter uma videoaula só para falar um pouquinho do rei Alfredo, porque a contribuição dele é muito interessante. O nosso tempo já está muito pequeno, mas está aí para você conhecer, né? Já falei lá no início um pouquinho, né? Ele tem essa vitória muito importante contra o rei Gaturum na Batalha de Editon. Ele estabeleceu o chamado Danelaw Law, que é o que separava, né, a parte oriental da Bretanha da ocidental, né, separando os anglo-saxões. Foi um tipo de paz, né, de um rei muito sábio, né. Tá aí para finalizar o legado, né, que literatura se produz nesse primeiro momento, né, dos celtas e anglo-saxões. Aí você tem Beowulf, né, a história desse guerreiro, né, que representa um pouquinho desse fair,
né, o andarilho, né, o The Wanderer, que é o andarilho, ao Lamento da Esposa. Isso a gente vê em literatura, análise de cada um desses poemas. Aí são poemas, viu, pessoal? Mas eles contam a história, viu? Tem fragmentado também, porque se conseguiu recuperar apenas parte disso daí. E essa daí é a história da igreja e do povo inglês, The History of the English Church and People. São essas obras aí. Eu espero que essa daí é uma forma de você entender um pouquinho essa unidade um, né, através dessa segunda videoaula aqui. Espero que você aprofunde mais isso, vendo os vídeos, lendo o material em inglês ou traduzido. Ele teve alguns problemas porque eu joguei no tradutor, mas você pode estar vendo mesmo o material em inglês, que foi a compilação feita desse material para você estudar, tá bom? Beleza?